Você sente que por mais que se esforce, existe algo dentro de você que permanece fora de controle, pensamentos que surgem do nada, medos que não fazem sentido, impulsos que você tenta calar, mas que insistem em gritar. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia que nossa vida não é comandada apenas pelo que sabemos, mas principalmente pelo que não sabemos sobre nós mesmos. O inconsciente é como um oceano oculto, silencioso na superfície, mas repleto de forças que moldam cada decisão, cada relacionamento e cada fracasso silencioso que carregamos. E é por isso que muitas vezes sentimos que algo invisível está no comando, enquanto acreditamos estar no controle. Jung acreditava que a verdadeira transformação começa quando paramos de lutar contra o que está fora e passamos a organizar o que está dentro. Não se trata de acordar um dia e decidir ser feliz, mas de mergulhar fundo naquilo que você evita encarar. Sua sombra, suas dores, seus padrões repetitivos, suas memórias esquecidas. Porque só quando damos nome ao caos interno, conseguimos encontrar clareza. A vida que você deseja não será construída com barulho, pressa ou máscaras, ela exige silêncio, introspecção e coragem para enfrentar os lugares que você passou a vida inteira evitando. Neste vídeo, vamos percorrer 10 lições poderosas de Carl Jung, que podem mudar a forma como você se enxerga e como organiza sua mente. Lições que falam sobre aceitar quem você é, encontrar sentido no sofrimento, compreender seus padrões, cultos e libertar-se do peso de viver para agradar aos outros. Cada ensinamento traz uma visão que vai além da psicologia superficial. São chaves para decifrar a si mesmo e, em silêncio, reorganizar sua vida a partir de dentro. Mais um aviso: nada do que veremos aqui funciona se você apenas assistir e esquecer. A transformação real exige que você experimente essas ideias, que se permita questionar tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. No fim, talvez você descubra que a vida que busca já estava dentro de você, apenas escondida sob camadas de ruído, medo e expectativas externas. Prepare-se, respire fundo e mergulhe comigo nessas 10 lições. No silêncio, encontraremos respostas que o barulho nunca revelaria. Você já se pegou reagindo de uma forma que nem você entende? Explodindo de raiva por um detalhe, sentindo inveja de alguém que nem conhece? Ou julgando uma atitude que, no fundo, também existe dentro de você? Carl Jung chamava isso de sombra, a parte da nossa psique que guarda tudo o que negamos, rejeitamos ou tentamos esconder de nós mesmos. Ela é feita de impulsos, medos, desejos e traumas que não cabem na imagem que construímos para o mundo, mas que ainda assim moldam cada escolha que fazemos. Imagine que sua mente é uma casa. A sombra é o porão onde você jogou tudo o que não queria lidar. Frustrações, arrependimentos, culpas, emoções proibidas. Só que o porão não está trancado. Pelo contrário, tudo o que você tenta esconder lá encontra formas de escapar. É por isso que, muitas vezes, você repete padrões que jurou abandonar, sente uma raiva que não sabe explicar ou se pega sabotando as próprias conquistas. A sombra não some só porque você a ignora. Ela cresce. E quando cresce demais, ela assume o controle. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A verdadeira organização interna começa quando paramos de lutar contra quem somos e passamos a encarar o que escondemos. Isso não significa se tornar perfeito ou sem falhas, nada significa aceitar que somos feitos de luz e escuridão, força e fragilidade, virtude e contradição. Quando reconhecemos a sombra, deixamos de ser controlados por ela. O primeiro passo é a observação sem julgamento. Perceba quando algo desperta uma reação emocional, desproporcional em você. Um comentário, uma crítica, o sucesso de outra pessoa. Em vez de fugir, pergunte: o que isso revela sobre mim? Esse exercício de autorreflexão silenciosa é poderoso, porque cada desconforto aponta para uma parte da sua sombra, pedindo para ser integrada. Ao trazer luz ao que você escondia, você recupera energia, clareza e liberdade para escolher com consciência. Organizar sua vida em silêncio não começa pela sua rotina, seu quarto ou suas metas. Começa dentro. Começa ao acender a lanterna do autoconhecimento e encarar o que estava nas sombras. É um processo desconfortável, mas libertador. Porque só quem reconhece sua escuridão pode finalmente escolher agir a partir da luz.
Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não é realmente sua? Trabalhando, se relacionando, tomando decisões, mas no fundo sentindo que algo essencial está faltando? Jung acreditava que esse vazio vem de um conflito silencioso. A distância entre quem somos e quem acreditamos que precisamos ser para sermos aceitos. A isso ele deu o nome de individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo e viver de acordo com sua verdadeira natureza, não com os papéis impostos pelo mundo. Desde cedo, aprendemos a construir uma persona, um conjunto de máscaras e comportamentos que usamos para nos encaixar na sociedade, agradar, pertencer. A persona não é um erro, ela nos ajuda a funcionar no mundo. Mas o problema começa quando nos identificamos apenas com essa máscara e esquecemos o que existe por trás dela. Seguimos o caminho esperado: estudar, trabalhar, conquistar, ser reconhecido. E mesmo assim, um dia acordamos com a sensação sufocante de que estamos vivendo para sustentar uma versão de nós, mesmo que não é verdadeira. Jung dizia que a individuação é um chamado para voltar para dentro. É um processo silencioso, muitas vezes solitário, que exige coragem para questionar tudo o que você acreditava ser definitivo. É olhar para os desejos que você reprimiu, os talentos que abandonou, os sentimentos que tentou silenciar e integrá-los de forma consciente. Não se trata de destruir quem você é hoje, mas de reconstruir sua identidade de forma mais íntegra. O caminho da individuação começa quando você decide se ouvir de verdade. Isso exige silêncio, porque a voz da sua essência é baixa demais para competir com o barulho do mundo. Reserve momentos para a introspecção. Escreva sobre o que sente. Questione suas escolhas. Perceba quais delas são suas de fato e quais foram herdadas de expectativas externas. Permita-se não ter todas as respostas. O objetivo não é encontrar uma versão perfeita de si mesmo, mas aceitar a complexidade do que você já é. Organizar sua vida não significa se encaixar em um modelo de sucesso criado por outros. Significa libertar-se das narrativas que não te pertencem. Significa ter coragem de abandonar aquilo que você faz apenas para ser aceito e se aproximar do que faz sua alma vibrar. O processo é longo, exige paciência e vai incomodar, porque você vai ter que enfrentar medos, rupturas e perdas, mas é nesse desconforto que a transformação acontece. No fundo, a individuação é um convite para se tornar inteiro. Não perfeito, não inabalável, mas autêntico. E quando você começa a viver de acordo com quem realmente é, descobre algo poderoso. O silêncio externo deixa de ser vazio, porque dentro de você finalmente há paz. Você já se perguntou por que certos medos, desejos e conflitos parecem universais? Por que culturas completamente diferentes, em tempos e lugares distantes, compartilham os mesmos símbolos, mitos e histórias? Para Jung, isso não era coincidência. Era evidência do que ele chamou de inconsciente coletivo. Uma camada profunda da mente que todos nós compartilhamos. Um depósito ancestral de memórias, instintos e padrões que moldam nossa percepção da vida. Dentro desse inconsciente existem os arquétipos, imagens primordiais, comportamentos e narrativas que atravessam gerações. O herói que enfrenta desafios impossíveis, o sábio que guia o caminho, a sombra que representa nossos medos mais profundos, o renascimento após a queda. Todos esses símbolos habitam nossa mente, mesmo quando não percebemos. Eles são como programas silenciosos, ativados por experiências, emoções ou momentos decisivos. E quanto mais ignoramos sua existência, mais facilmente somos guiados por forças que não entendemos. Quando Jung estudava pacientes de diferentes culturas, ele percebeu algo intrigante. Muitos relatavam sonhos com símbolos idênticos, serpentes, labirintos, oceanos, luzes, mesmo sem nunca terem tido contato entre si. Isso mostrou que carregamos dentro de nós um patrimônio psicológico comum, construído ao longo de milhares de anos de evolução. O problema é que, na maioria das vezes, vivemos desconectados dessa dimensão mais profunda, tentando organizar nossas vidas apenas no nível racional, enquanto algo muito maior influencia nossas decisões. Reconhecer o inconsciente coletivo não significa acreditar que somos marionetes de forças invisíveis. Pelo contrário, significa perceber que há uma inteligência maior, operando em segundo plano e que podemos aprender a usá-la ao nosso favor. Através da observação dos nossos sonhos, dos símbolos que nos atraem, das histórias que nos emocionam, podemos encontrar pistas sobre padrões internos que precisam
ser compreendidos e integrados. Um exemplo prático. Pense nos desafios que se repetem na sua vida. Relacionamentos que terminam da mesma forma, medos que surgem sem razão aparente, a sensação de estar preso no mesmo ciclo. Esses padrões muitas vezes têm raízes profundas no inconsciente coletivo, conectando sua história pessoal com experiências humanas universais. Ao reconhecer essas forças, você ganha clareza para interromper repetições automáticas e fazer escolhas mais conscientes. A chave é olhar para dentro, decifrar seus símbolos e integrar essas forças ao seu processo de individuação. Só assim é possível viver com mais consciência, autenticidade e liberdade, deixando de ser guiado pelo que desconhece e passando a caminhar com os próprios pés. Já aconteceu de você pensar em alguém e, minutos depois, essa pessoa te ligar? Ou de estar passando por um problema difícil e, de repente, encontrar um livro, uma frase, um vídeo, exatamente com a resposta que você precisava? Para Carl Jung, isso não era sorte nem coincidência. Era sincronicidade. Um fenômeno onde eventos externos se alinham com estados internos, revelando conexões invisíveis entre você e o mundo. Jung acreditava que a vida tem uma forma silenciosa de nos guiar, mas só percebemos isso quando paramos de viver no piloto automático. Enquanto a lógica tradicional tenta explicar tudo por causa e efeito, a sincronicidade fala sobre significado. Não importa por que aconteceu, mas por que isso importa para você. Esses acontecimentos funcionam como sinais que nos convidam a prestar atenção àquilo que o nosso inconsciente já sabia, mas que a mente racional ainda não havia percebido. Em uma de suas pesquisas, Jung contou o caso de uma paciente que relatava, durante a terapia, um sonho sobre um besouro dourado. Enquanto ela descrevia a cena, um inseto raro, um escaravelho dourado, entrou pela janela do consultório. Para ele, aquilo não era apenas uma coincidência improvável. Era um momento significativo. Um convite para que a paciente olhasse para dentro e reconhecesse transformações que já estavam acontecendo nela, mesmo sem perceber. A sincronicidade acontece com mais frequência quando estamos em processo de mudança. É como se, ao reorganizar nosso mundo interno, o mundo externo começasse a refletir isso. Quando você está alinhado com quem realmente é, sinais sutis começam a surgir. Pessoas que aparecem no momento certo, oportunidades inesperadas, caminhos que se abrem sem esforço. Mas esses sinais só são visíveis quando você está em silêncio suficiente para percebê-los. Na prática, perceber a sincronicidade exige presença. Isso significa desacelerar, observar e cultivar um estado de atenção ao que te rodeia. Um símbolo que se repete, uma conversa aparentemente aleatória, um encontro improvável. Tudo isso pode ser um convite do inconsciente para enxergar algo que você estava ignorando. Não se trata de ver misticismo em tudo, mas de desenvolver uma sensibilidade profunda para reconhecer padrões significativos na sua própria jornada. Organizar sua vida em silêncio, segundo Jung, não é apenas estruturar sua rotina ou planejar o futuro. É aprender a ouvir esses sussurros sutis entre o que você sente e o que o mundo te mostra. Quando você começa a prestar atenção, descobre que muitas respostas que procura já estão ao seu redor, esperando o momento certo para serem vistas. Coincidências deixam de ser acaso e passam a ser mensagens. Lembretes silenciosos de que você está exatamente onde deveria estar. Todos nós usamos máscaras. Desde cedo aprendemos que, para sermos aceitos, precisamos nos adaptar, sorrir quando não queremos, esconder nossas fragilidades, falar o que os outros querem ouvir. Jung chamou essa máscara social de persona, a versão de nós, mesmos que mostramos ao mundo para caber dentro das expectativas externas. Ela não é por si só um problema. Na verdade, é necessária para viver em sociedade. O problema começa quando a persona se torna tudo o que somos e esquecemos quem existe por trás dela. Quantas vezes você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Quantas escolhas na sua vida foram guiadas por medo de julgamento ou desejo de aprovação? Você pode passar anos acreditando que está vivendo de forma consciente, mas na verdade está apenas interpretando um papel. E o preço disso é alto. Um vazio silencioso que cresce, a sensação de desconexão, a angústia de não se reconhecer na própria vida. A persona pode te proteger do olhar dos outros, mas também pode te aprisionar. Jung dizia que a individuação
O caminho para se tornar quem realmente somos exige reconhecer e integrar a persona, não destruí-la. Isso significa entender quais comportamentos você adota apenas para agradar e quais expressam, de fato, sua essência. É como olhar no espelho e perguntar: o que faço porque amo? E o que faço porque espero ser aceito? A resposta a essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela abre espaço para a liberdade. Uma das maiores causas de ansiedade e exaustão hoje é viver para sustentar imagens que não correspondem à nossa verdade. Redes sociais amplificam isso. Passamos horas tentando parecer felizes, bem-sucedidos, confiantes, enquanto por dentro sentimos que estamos nos perdendo. A organização interna, no entanto, exige o oposto: silenciar o barulho externo para ouvir a própria voz. É no silêncio que você começa a diferenciar quem você é de quem você finge ser. Para aplicar isso na prática, experimente um exercício simples. Observe as situações em que você se sente mais exausto, desconfortável ou desconectado. Pergunte-se: estou agindo de acordo com o que esperam de mim, ou com o que realmente acredito? Esse ato de consciência, repetido no dia a dia, vai te mostrar onde a sua persona domina e onde sua autenticidade está escondida. Pouco a pouco, você começa a alinhar suas escolhas com quem realmente é. E essa é a base de uma vida organizada e significativa. Organizar sua vida em silêncio, para Jung, não significa se isolar do mundo, mas encontrar um espaço interno onde você não precise provar nada para ninguém. Quando a persona deixa de te controlar, você recupera energia, autenticidade e clareza. O silêncio passa a ser leve, porque, finalmente, você não está mais representando um papel, está vivendo a sua própria história. Você já se sentiu dividido entre razão e emoção? Entre agir com firmeza e buscar acolhimento? Entre querer controlar tudo e simplesmente se entregar ao fluxo da vida? Jung acreditava que esses conflitos internos nascem de duas forças complementares que habitam cada um de nós: animus, o aspecto masculino presente na psique feminina, e anima, o aspecto feminino presente na psique masculina. Eles não têm relação com gênero, mas com energias internas que influenciam nossa forma de pensar, sentir e nos relacionar com o mundo. O animus representa a lógica, a força de decisão, a capacidade de análise e a ação direta. A anima, por outro lado, simboliza a intuição, a sensibilidade, a imaginação e a conexão emocional. Quando uma dessas forças domina totalmente, criamos desequilíbrios. Pessoas excessivamente racionais se tornam frias e distantes. Pessoas dominadas pela emoção podem se sentir perdidas e instáveis. O objetivo não é eliminar um lado, mas integrar os dois, porque é no equilíbrio que encontramos clareza, criatividade e autenticidade. Jung dizia que muitos dos nossos conflitos vêm do fato de projetarmos nosso animus ou nossa ânima nas outras pessoas, especialmente nos relacionamentos. Por exemplo, alguém pode idealizar demais o parceiro, acreditando que ele trará tudo aquilo que sente faltar em si mesmo. Mas, no fundo, essa idealização é um reflexo daquilo que não reconhecemos em nós. Um homem que nega sua sensibilidade pode buscá-la numa parceira. Uma mulher que evita a assertividade pode depender disso em alguém de fora. Ao integrar essas energias, paramos de buscar fora aquilo que podemos encontrar dentro. Para aplicar essa lição, é preciso observar os extremos. Quando você se sente rígido demais, frio, crítico, talvez esteja se desconectando da sua ânima, deixando de lado sua intuição e empatia. Quando se sente perdido, emocional demais, incapaz de agir, pode ser sinal de que o animus precisa ser fortalecido. A chave é desenvolver consciência sobre esses padrões e trazer presença ao seu comportamento, sem julgamento. Um exercício prático. Durante um momento de silêncio, reflita sobre suas decisões recentes. Quantas foram tomadas com base apenas na lógica? Quantas foram guiadas pela intuição? Ao mapear isso, você começa a entender qual lado domina e onde precisa encontrar mais equilíbrio. Esse processo não só melhora seu autoconhecimento, mas transforma seus relacionamentos, pois você passa a se conectar com o outro, sem depender dele para suprir o que falta em você. Organizar sua vida em silêncio significa aprender a harmonizar essas duas forças internas. Quando ânimos e ânima trabalham juntos, você age com clareza, mas também com sensibilidade. Pensa com lógica, mas sente com profundidade. E é nesse estado de integração
que surge uma mente equilibrada, capaz de fazer escolhas mais conscientes e construir uma vida com mais significado. Vivemos em um mundo onde o barulho nunca para. São notificações, conversas, cobranças, opiniões, expectativas. É um fluxo constante de estímulos que molda nossa forma de pensar, agir e sentir. O problema é que, nesse excesso, perdemos a capacidade de ouvir a nós mesmos. Jung acreditava que a verdadeira organização da mente começa quando aprendemos a criar espaços de silêncio, onde podemos confrontar nossos pensamentos mais profundos e ouvir o que o inconsciente tenta nos dizer. O silêncio é mais do que ausência de som. Ele é um espelho. Quando você se afasta do barulho externo, é inevitável encontrar o barulho interno. Inseguranças, desejos reprimidos, culpas, memórias esquecidas. É desconfortável no começo, porque nos deparamos com partes de nós que passamos a vida tentando evitar. Mas é justamente nesse espaço de introspecção que começamos a acessar respostas que o mundo externo não pode oferecer. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase carrega uma verdade poderosa. Não existe transformação verdadeira sem mergulhar na própria mente. E isso não acontece com pressa, distração ou excesso de informação. A mente precisa de pausas. Assim como um lago só reflete o céu quando a água está calma, só conseguimos enxergar nossa essência quando silenciamos o turbilhão de pensamentos que nos domina. Criar silêncio interno não significa se isolar do mundo ou abandonar responsabilidades. Significa encontrar momentos de presença plena, em que você observa seus pensamentos sem se identificar com eles. Pode ser através da meditação, da escrita reflexiva, de caminhadas solitárias, ou simplesmente desligando o celular por alguns minutos e respirando profundamente. O importante é cultivar um espaço onde o inconsciente possa se manifestar. Esse processo, porém, exige coragem. O silêncio pode revelar verdades incômodas, padrões de comportamento que te machucam, sentimentos que você preferiu ignorar, escolhas que não refletem quem você é. Mas ao encarar essas verdades, você se liberta da necessidade de viver no piloto automático. O que parecia um caos incontrolável começa a se organizar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-lo. Organizar sua vida em silêncio, como Jung defendia, não é sobre controlar o que acontece fora, mas sobre criar clareza dentro. Quando você silencia o ruído externo e aprende a escutar sua própria mente, encontra um ponto de equilíbrio que não depende das circunstâncias. Nesse estado, decisões se tornam mais claras. Emoções deixam de te dominar e a ansiedade perde força. O silêncio então deixa de ser vazio. Ele se transforma em força. Você já acordou de um sonho tão vívido que parecia mais real do que a própria vida? Jung acreditava que os sonhos são a linguagem secreta do inconsciente, mensagens simbólicas, que tentam revelar aquilo que a mente consciente ainda não consegue enxergar. Não são simples imagens aleatórias. Cada símbolo, cenário e emoção carrega pistas sobre quem você é, o que teme, o que deseja e até quais caminhos precisa seguir. Durante décadas, Jung estudou milhares de relatos de sonhos e descobriu que muitos deles tinham padrões semelhantes, independentemente da cultura, religião ou época. Esses padrões surgem dos arquétipos, que são imagens universais presentes no nosso inconsciente coletivo. Eles aparecem em mitos, contos, filmes e também nos seus sonhos. O herói que enfrenta desafios, a sombra que esconde seus medos, o sábio que oferece orientação, a jornada de morte e renascimento. Cada arquétipo representa um aspecto da experiência humana, e compreender esses símbolos é como decifrar o mapa secreto da sua psique. Imagine, por exemplo, que você sonha com um labirinto. Para Jung, isso pode simbolizar o estado atual da sua vida. Confusão, busca por saída, enfrentamento de dilemas internos. Ou um sonho com água, que frequentemente representa o inconsciente profundo. Emoções reprimidas, memórias que você ainda não acessou. Esses símbolos não vêm do acaso. São mensagens do seu interior, tentando chamar a sua atenção. O problema é que, na correria do dia a dia, ignoramos esses sinais. Acordamos, pegamos o celular e seguimos com a rotina, sem refletir sobre o que o inconsciente tentou nos mostrar durante a noite. Mas Jung acreditava que prestar atenção aos sonhos pode acelerar profundamente o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é.
Cada símbolo que você compreende revela uma peça do quebra-cabeça da sua mente, permitindo que você se conheça em um nível mais profundo. Para aplicar essa lição na prática, experimente criar um diário dos sonhos. Assim que acordar, anote tudo o que lembrar. Imagens, diálogos, emoções, cores. Não se preocupe se não fizer sentido de imediato. Com o tempo, padrões começam a surgir. Símbolos que se repetem, sensações recorrentes, mensagens ocultas. É um exercício poderoso de autoconhecimento e um dos métodos mais eficientes para ouvir o que o inconsciente tenta dizer. Organizar sua vida em silêncio para Jung passa por aprender a traduzir essa linguagem simbólica, porque muitas vezes o que você busca do lado de fora já foi mostrado do lado de dentro. Quando você começa a prestar atenção aos sonhos e aos arquétipos que aparecem neles, descobre partes esquecidas de si mesmo e encontra pistas para lidar com conflitos internos. No fim, os sonhos não são apenas histórias noturnas. Eles são portas que se abrem para quem você realmente é. Existe um momento na vida em que parece que estamos divididos em dois. Uma parte de nós quer seguir em frente, mudar, se libertar. A outra insiste em manter o que é conhecido, seguro, confortável, mesmo que isso nos machuque. Jung dizia que esse conflito interno não é um erro a ser eliminado, mas um convite para o crescimento. É no atrito entre forças opostas dentro de nós que a transformação acontece. Quando você sente ansiedade, indecisão ou um vazio que não sabe explicar, isso não significa que algo está quebrado em você. Significa que diferentes partes da sua psique estão tentando ser ouvidas. É como se houvesse várias vozes internas. O medo do fracasso, o desejo de liberdade, a necessidade de aprovação, a busca por propósito, todas competindo por espaço. O problema é que, na tentativa de silenciar esse conflito, acabamos vivendo no piloto automático, repetindo padrões antigos e ignorando os sinais de mudança que o inconsciente nos envia. Jung acreditava que cada sintoma, um bloqueio criativo, uma ansiedade persistente, um sentimento de estagnação, carrega uma mensagem. Quanto mais resistimos, mais forte ele grita. Por isso, o caminho não é reprimir, mas escutar. Isso exige coragem para olhar para dentro e perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar? Muitas vezes, o que chamamos de crise é, na verdade, um processo de reorganização interna, o início de uma nova fase que ainda não conseguimos compreender. Um exemplo: alguém que sente medo extremo de fracassar pode, na verdade, estar sendo chamado para questionar de onde vem essa necessidade de perfeição. Esse medo pode revelar uma ferida antiga, uma busca por aprovação, um trauma que nunca foi integrado. Ao iluminar a origem do conflito, você tira o poder que ele tem sobre você. É como acender uma lanterna em um quarto escuro. O que antes parecia um monstro, imenso, revela-se apenas uma sombra. Na prática, enfrentar o conflito interno começa com observar sem julgar. Reserve momentos de silêncio para reconhecer as vozes dentro de si. Escreva seus pensamentos, reflita sobre suas emoções. Permita-se sentir sem buscar respostas imediatas. Ao dar espaço para que cada parte da sua psique se manifeste, você cria um diálogo interno. Com o tempo, as peças começam a se encaixar, e o que parecia caos se torna compreensão. Organizar sua vida em silêncio, sob a perspectiva de Jung, não é eliminar os conflitos, mas aprender a integrá-los. A paz não vem da ausência de batalhas, mas da reconciliação entre as partes de nós que antes estavam em guerra. Quando conseguimos ouvir, entender e acolher essas vozes, encontramos um centro de equilíbrio que não depende das circunstâncias. O caos se transforma em clareza, e a mente, antes fragmentada, começa a operar como uma unidade. Em algum momento da vida, todos sentimos o chamado para mudar. Não uma mudança superficial de aparência ou rotina, mas uma transformação que acontece no núcleo do ser. Para Jung, essa transformação só é possível quando deixamos de fugir de nós mesmos e aceitamos o convite, mais desafiador de todos: integrar o que fomos, o que somos e o que podemos ser. Não se trata de apagar o passado ou criar uma versão perfeita de quem somos, mas de reunir todas as nossas partes, luz, sombra, razão, emoção, caos e ordem, em um único todo. A transformação profunda não acontece de um dia para o outro. Ela começa no silêncio, nas pequenas percepções diárias, nas escolhas sutis que fazemos quando paramos de viver para agradar
e começamos a viver com autenticidade. É um processo de desconstrução. Questionar crenças, reconhecer padrões, entender os medos que nos controlam. Cada descoberta pode ser desconfortável, porque exige abrir mão de narrativas antigas que sustentamos por anos. Mas quando aceitamos esse desconforto, encontramos algo muito maior: liberdade interior. Jung dizia que a verdadeira mudança não acontece pela força, mas pela integração. Não basta ser positivo ou pensar diferente, é preciso olhar de frente para o que você negou por tanto tempo. Sua sombra, seus desejos reprimidos, suas feridas antigas. É nesse encontro honesto consigo mesmo que surge um novo nível de consciência. Ao iluminar os cantos escuros da mente, você descobre que os monstros que temia são, na verdade, fragmentos de você pedindo para serem aceitos. Essa integração reflete diretamente na forma como vivemos. Ao alinhar o que sentimos, pensamos e fazemos, os conflitos internos perdem força. Nossas escolhas deixam de ser guiadas pela necessidade de agradar ou pelo medo de errar, e passam a vir de um lugar mais profundo, conectado com quem realmente somos. A transformação acontece quando paramos de tentar controlar a vida e passamos a compreender o fluxo. Aceitamos o que não pode ser mudado, agimos sobre o que está ao nosso alcance e encontramos paz no espaço entre essas duas forças. Na prática, essa jornada começa com passos simples: criar momentos de introspecção, observar seus padrões repetitivos, questionar crenças antigas e cultivar o silêncio para ouvir a si mesmo. O processo é contínuo, não há linha de chegada. Mas a cada insight, a cada parte de você que é integrada, o peso diminui. Você se sente mais inteiro, mais estável, mais presente. Organizar sua vida em silêncio, no sentido mais profundo que Jung propunha, significa aprender a viver com consciência. É entender que nada externo pode preencher um vazio interno que você se recusa a olhar. É escolher coragem em vez de conforto, verdade em vez de aparência, presença em vez de pressa. Quando você se reconcilia com quem é, descobre que a verdadeira transformação não vem de conquistar mais, mas de se libertar do que não te serve mais. E nesse espaço nasce uma vida mais leve e, sobretudo, mais autêntica. Se você chegou até aqui, percebeu que cada uma dessas 10 lições de Jung não são apenas conceitos teóricos sobre psicologia, são convites para a transformação. Em cada sombra enfrentada, em cada silêncio acolhido, em cada símbolo decifrado, você se aproxima um pouco mais de quem realmente é. Não se trata de mudar para caber no mundo, mas de organizar sua vida de dentro para fora, com consciência, equilíbrio e autenticidade. Jung dizia que a maior tragédia de um ser humano é passar pela vida sem jamais se encontrar. E talvez esse seja o maior aprendizado deste vídeo. Nada vai mudar de verdade se você não tiver coragem de mergulhar profundamente em si mesmo. É no confronto com suas partes ocultas, com os medos que evitou e os padrões que nunca questionou, que você encontrará a liberdade que tanto procura. Organizar sua vida em silêncio não significa se afastar do mundo, mas criar um espaço interno onde você pode respirar sem máscaras, sentir sem medo e agir com clareza. Isso exige paciência, exige presença, exige coragem. Mas cada pequeno passo, cada reflexão, cada escolha consciente, cada momento de introspecção, te aproxima da versão mais íntegra e forte de si mesmo. E lembre-se, a transformação não acontece em um único instante. Não existe fórmula pronta, não existe caminho fácil. O que existe é um processo contínuo, silencioso e profundo. A vida não pede pressa, ela pede atenção. Porque quando você aprende a ouvir os sussurros do seu inconsciente, percebe que muitas respostas que procura já estavam dentro de você o tempo todo. Agora, a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar para a rotina de sempre, ou pode começar hoje um processo de reconexão com quem você realmente é. E se esse conteúdo te ajudou a dar esse primeiro passo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui todos os dias, trazemos reflexões e ensinamentos que podem mudar sua forma de pensar, sentir e viver. Juntos vamos aprender a silenciar o caos, organizar a mente e encontrar paz dentro de nós mesmos.